José Pinto Lapa, com a origem da família Pinto Lapa e da família Maranhão. Por que Maranhão? E não está no meu nome devidamente registrado. Não foi registrado porque, ao nascer, o meu pai com minha avó, a mãe do meu pai, tinha um compromisso com o avô deles, que era português, que registrasse o nome de José Pinto Lapa para o primeiro neto do sexo masculino. Então ocorreu esse fato legal e fui registrado como José Pinto Lapa. Minha mãe, evidentemente, que era Diva Maranhão Pinto Lapa, estranhou o procedimento, mas já era fato consumado. Então, o que aconteceu? A origem Pinto Lapa, de qualquer maneira, era a família do meu pai, Ayrton Pinto Lapa, que de uma forma muito estranha do ponto de vista da medicina, veio a falecer com 27 anos depois de uma cirurgia do dente. Ele teve uma hemorragia no dente e naquela época, no ano de 1943, não havia aqueles procedimentos preventivos, terapêuticos, a vitamina específica, ou então a sulfa, ou o antibiótico era muito restrito por causa da guerra. Infelizmente, ele depois de 40 dias veio a falecer sem cessar a hemorragia. Ele falecendo, evidentemente, eu fiquei com 2 anos de idade, tinha que ter uma opção de aonde minha mãe iria morar comigo. Houve uma resistência muito grande por parte da família de minha avó Pinto Lapa, que mamãe optou pela família Maranhão, exatamente do pai e da mãe dela, que era natural, né? Então, na realidade, eu fui morar a partir de 2 anos de idade com os meus avós, pai e mãe de minha mãe. E lá, a família, com os irmãos, meus tios, sem nenhum problema e respeitando o bom relacionamento com a família de minha avó, que sempre frequentava semanalmente a casa da minha avó, e fui levando minha vida na família Maranhão. Família Maranhão, o meu bisavô, muito rígida, e ele tinha uma origem de engenho, de usina, então havia um respeito muito grande na família. O conceito de família era formal mesmo. Aquela história de você almoçar, esperar que meu avô sentasse ou levantasse, aqueles procedimentos que eu não tenho nada a reclamar. Aprendi muito, foi uma escola inicial de vida. E pelo fato de estar residindo com meu avô, que tem uma condição socioeconômica boa, eu estudei em colégios particulares e cheguei a fazer a admissão e continuar até o final do curso científico no Colégio Marista, também muito rígido, e foi nesse Colégio Marista que eu comecei a despertar a prática esportiva, porque eu, na minha rua, tinha um clube de rua que eu já batia as peladas no meio da rua de futebol e criamos um clube, e nesse clube nós jogávamos no campo de seu Odilon. Seu Odilon era o pai do ex-campeão mundial Vavá, que era perto da nossa residência. Então, com essa formação futebolística, então eu chegando no Marista, eu comecei a despertar também algumas modalidades. Então, você no início quer fazer tudo. Eu sempre com aptidão da prática do voleibol. Então, até o final do científico, eu já tinha um destino com as modalidades esportivas e optei pelo voleibol. Então, e chegou o grande problema
do meu futuro acadêmico, conflito familiar. A minha família, Maranhão, com a vocação empresarial, sugerindo que eu fizesse administração da empresa. E minha avó, pelo fato de meu pai ter sido engenheiro agrônomo, lutando para que eu seguisse agronomia. Mas terminou eu partindo para a administração. Por que administração? Porque era um curso novo na Universidade Federal de Pernambuco e com esse curso daria oportunidade de eu viajar, que eu gostava de viajar, com as práticas esportivas já mais aperfeiçoadas. Ou seja, como eu joguei voleibol na minha juventude formalmente, então eu já passava a ingressar equipes de voleibol da FAP, Federação Acadêmica Pernambucana, participei de jogos, etc. E fazia o curso de administração que dava oportunidade a ser universitário e participar dos jogos. Isso no ano de 1960. E no ano de 1960 também, surgia em Recife um novo curso de educação física. Era um curso totalmente desconhecido, porque foi o primeiro curso implantado, curso superior no Nordeste. E eu pensando comigo, eu digo, vou fazer educação física. Aí tem uns colegas com alguma foto, professores de outras disciplinas, e eram atletas, técnicos esportivos, e sempre, você gosta de viajar, e educação física vai ter agora uma viagem para jogos das escolas de educação física. Então, associou mais ou menos o que eu gostaria de fazer. Resumindo a minha conclusão acadêmica formal, eu terminei optando por administração e educação física e gostando cada vez mais de educação física, graças ao nosso coordenador, que não era pernambucano, era o saudoso professor Júlio Mazei, que chegou em Recife através de um convênio do governo de São Paulo, da Divisão de Educação Física do MEC, para implantar o curso. E Mazei Paulista aproveitou e trouxe mais 2 ou 3 colegas dele de São Paulo. Um foi o professor Tito Peixoto, de natação, a mim parece que ele era de Araraquara e tal, e aproveitou e trouxe Ricardo Magalhães, do Rio de Janeiro, para ser professor de futebol. Então as coisas foram bem aceitas por mim e, claro, não desprezando a administração, mas gostando do curso, as oportunidades, e era um curso com uma fundamentação científica muito grande, porque nós tivemos disciplina como anatomia, biologia, fisiologia, metabologia, psicologia, além da disciplina profissionalizante, que era as modalidades esportivas, e a gente ouviu falar no tal de handebol. Handebol ninguém conhecia em 1960, handebol, não sei o que, etc. Como você, Laércio, que você foi um dos pioneiros do handebol, inclusive no Maranhão, então tivemos a disciplina de handebol e fizemos até uma demonstração depois, numa preliminar de jogo de voleibol no campo lá no ginásio do esporte. E outra disciplina que Mazei, como passou um tempo muito de sua formação nos Estados Unidos, nós tínhamos umas práticas opcionais que era beisebol. A gente fazia no meio no campo de futebol, com as corridas, com as bolas, tudo bem. Então, de qualquer maneira, a educação física veio me oportunizar e eu gostar com as duas formações. O que aconteceu no ano de 1961, que eu estava praticamente no penúltimo ano de administração. Eu, aprofundando um pouco mais de administração, e optei pela administração pública, porque você, depois do segundo ano, você podia optar ou administração pública ou privada. E, coincidentemente, eu tive um tio, que ele era político mesmo, praticante, que era muito amigo de Brizola, era Heber Maranhão. Esse Heber Maranhão era primo legítimo de minha mãe.
E ele tornou, por indicação de Brizola, eu acho que era governador do Rio Grande do Sul, mas o Weber era do PDT. Então, ele passou a ser superintendente da Leopoldina. Leopoldina era transporte de trem no Rio de Janeiro e tal. E ele, um dia, visitando a Recife aqui de férias, ele me chamava de Zé. Ô Zé, eu agora estou superintendente da Leopoldina, você não quer morar no Rio e trabalhar lá em administração? Eu digo, deixa eu terminar meu curso. Não, tudo bem. Quando terminar o seu curso no próximo ano, entre em contato comigo se eu não for demitido, porque é um cargo evidentemente comissionado e havia essa tendência brisolista no PDT, era muito forte no Rio, tinha muitos concorrentes, mas de qualquer maneira eu fiquei com isso na cabeça. E o tempo foi passando, em 62, em 61 me formei em administração e em 62 me formo em educação física. No mês de novembro de 61, houve um procedimento da implantação da Sudene. Sudene, cujo o superintendente era Celso Furtado. Então, em 62, como eu falei anteriormente, concluí meu curso de educação física e estava já como bacharel em administração. Então, no mês de outubro de 62, apareceu um processo de seleção na Sudene. E eu digo, a Sudene deve ser uma coisa boa, não sei o quê. Conclusão, eu fiz o concurso, não era concurso, era seleção, com o candidato da região Nordeste, que era do Maranhão, acho que até uma parte de Minas Gerais, sei lá, que a Sudene era Nordeste, né? Então fiz essa prova, etc. Tinha mais ou menos uns 60 candidatos para 20 vagas. E eu fui surpreendido, porque eu não esperava, fui aprovado, agora tinha que aguardar um processo longo de entrar no sistema, etc. E eu com a educação física concluída. Então, fiquei de stand-by da Sudene e no final de no início de 64, chega na minha residência uma senhora do Rio de Janeiro que se apresentou. Olha, eu sou consultora da Indústria de Comércio e Minério SA ICOME, localizada no território federal do Amapá, e estou lhe procurando por indicação do professor Júlio Mazzei, com a proposta de você, quem sabe, trabalhar conosco lá na ICOME. E eu sei que o senhor foi aprovado pela Sudene, eu sei seu salário. A mulher sabia de tudo. Agora a carioca bonita toda, né? Eu estava mais empolgado com a carioca morena toda. Carioca é carioca. De que preocupado com ICOME, Amapá. Ficar Amapá, você em Pernambuco saber o que é Amapá. Eu sabia que era Belém do Pará por causa de jogos universitários. Mas Amapá, mas uma conversa saudável, gostosa. E ela insistindo, disse, olha, eu sei que o senhor vai ganhar X, vai ganhar o dobro, tudo pago, não sei o quê. Agora você vai passar um mês no Amapá. Se não gostar, volte. Então, eu falei na minha família, foi um Deus nos acuda, você está louco, você passou na Sudene, que naquela época Sudene e Banco do Brasil era a pretensão de qualquer família, ser funcionário do Banco do Brasil e da Sudene. Ele disse, mamãe, eu vou e volto, né? Amapá, porra. Aí entrei em contato com a empresa, viajei no finalzinho de fevereiro, perdi até o carnaval de Recife, que era um carnavalesco todo. E viajei para o Amapá e chegando, recebi a passagem dentro, chegando no território federal do Amapá, eu fui recebido por um Public Relations, seu Pedro, o professor, tal, etc. Vamos fazer o deslocamento até Vila Amazonas. Eu digo, tudo bem. Aí eu, quando entro, era uma caminhonete importada. A ICOME era uma empresa do grupo Bethlehem Steel, e mais a maioria pertencia ao grupo Antunes, porque a lei obrigava o capital, 51% das ações tinha que ser brasileiro, e a parte da Bethlehem
49. E o objetivo da ICOME era exatamente exportar manganês. Eu sabia de tudo isso, porque a mulher lá, a carioca, falou tudo. Mas tinha toda a estrutura, mostrou no slide. Aí quando eu entro na caminhonete, uma caminhonete importada, bonita, aí o Pedro fala, professor, o seu cinto. Eu pensei que fosse o cinturão, porque no Nordeste chama cinto. No Nordeste chama cinturão, né? E no Sul é cinto. Eu olhei para a minha calça, estava direito. Não, é o cinto de segurança. O senhor tem que colocar o cinto de segurança. Eu digo, pô, professor, você me desculpa, eu conhecia cinto de segurança no avião. Mas tudo bem, vamos embora. Aí eu botei o cinto de segurança e fomos 10 quilômetros. Quando estamos entrando na vila, já quase escurecendo, a caminhonete para. Eu vou ficar calado, não vou perguntar nada. Aí o Pedro falou, professor, é o seguinte, o senhor está vendo aquela criança ali a 30 metros? Aqui a regulamentação é a seguinte, se você vê uma criança na calçada, você tem que esperar que ela decida, se ela continua na calçada ou atravessa a rua. Ele, puta merda, pensando comigo, que mundo é esse? Tudo bem, aí espera, a criança atravessou e fomos embora. Aí, resumindo a história, o senhor vai conhecer depois a sua função, e tive a oportunidade de conhecer o professor Lorival Parisi, que era de São Paulo, que estava saindo da ICOME, eu ia ficar no lugar dele, no lugar de Parisi. Conversamos rapidamente, que ele doido para voltar para São Paulo. Eu tinha mais ou menos algum conhecimento fundamentado da Escola de Educação Física, dos conteúdos programados, da nossa grade curricular, que Mazei foi que direcionou para tudo, desde a educação física infantil, desde as atividades lúdicas, tudo do esporte, dos processos de escolinha. Eu digo, pô, estou dentro. E o trabalho de comunidade, para mim, era um trabalho novo, Então, eu digo, tudo bem, etc. O Paris, eu digo, Paris, pode ir embora aqui, não tem problema. Aí a superintendência me chamou, professor, o senhor tem 10 dias para definir, que já estava praticamente no período, né, não era probatório, era um período de se eu ia adaptar-se ou não. Eu senti uma estrutura extraordinária. Eu digo, rapaz, eu sabia uma coisa, o lugar é aqui, ia ganhar bem. Como era o salário? Você recebia os 12 salários, recebia o 13º mês, e no dia do seu aniversário você recebia uma avaliação de 1 a 2 salários. Puta, né? E o salário de lá era em cruzeiro, mas era dolarizado. Era uma empresa americana, tudo pago, etc. Estrutura extraordinária, hospital, tudo. Agora, numa vila da empresa, e a 200 quilômetros ficava outra vila, que era da exploração do manganês, que era a Serra do Navio. Aí eu tomei a decisão, eu vou ficar. Aí o pessoal ficou satisfeito, o professor, então, o pessoal está gostando do senhor e tal. Aí comunico, naquela época não tinha telefone, era via rádio, um negócio desse. Era um lugar longe, não, era onde o vento fazia curva mesmo e voltava. Aí comuniquei para minha mãe, mamãe, eu vou ficar por aqui. Aí foi não é possível, você vai abandonar a Sudene. Eu digo, eu não sei nem que danada é Sudene, eu sei que é negócio do Nordeste, emprego público. Aí, resumindo, passei 4 anos na ICOME. Nesses 4 anos, fui tudo o que podia ser feito na minha área. Trabalhei na comunidade, trabalhei na escola e tinha uma função minha que era fácil, que era ser técnico de futebol da empresa. Então, tinha a experiência do voleibol, porque meu professor de voleibol foi o professor Financial. Então, todos os processos pedagógicos que eu aprendi no voleibol, fazia no futebol. Passe 2 a 2, não sei o quê, e a parte tática era marcar e fazer gol. Então, fui técnico de futebol da ICOME, fomos campeão amapaense, e com a proposta de disputar naquela época era CBD, Confederação Brasileira de Esporte, a Copa Norte, não sei o quê, em Caena, na Guiana Francesa. Então, o campeão do Amapá ia representar
o Brasil, que era perto de Caena, de Macapá para Caena, num voo DC-3 da Cruzeiro do Sul, era 1h40, 2 horas, tudo certo. Aí o que aconteceu? Aconteceu dois fatos. Aconteceu que houve um problema na França, lá, então estava proibido qualquer pessoa, só francês, entrar na Guiana, tal, etc. Então, na realidade, perdi essa oportunidade de conhecer Caena, muito mais do que essa preocupação de equipe, etc. Nesse período que eu tive no Amapá, houve o golpe militar, a Revolução, no dia 31 de março. Basta dizer que só no dia 5 ou dia 6 ou no dia 10, a gente tomou conhecimento que tinha mudado tudo. Você vê como esse Brasil é longe no meio lá do Amapá. Mas o nosso objetivo era trabalhar. O que é que podia fazer? Trabalhar. E a gente só recebia notícia. O jornal, o Estado de São Paulo, o Estadão, vinha de 15 em 15 dias. Agora vinha todo dia o Jornal de Belém. Mas o Jornal de Belém, coitado, sem nenhuma discriminação, ele não informava quase nada, mas que era censurado, porque as notícias a gente não deu para entender sobre a Revolução. Então, depois de 4 anos, uma nova pretensão, ir para São Paulo, porque passou a tornar-se repetitivo. Então, o Amapá foi uma grande escola de vida para mim, aprendi tudo, até casei no Amapá com uma paulista que trabalhava no setor médico do Amapá, e foi, graças a Deus, um casamento que deu certo, apesar das brigas familiares, eu queria ter casado em Recife. Eu caso aqui no Amapá, que a empresa pagou tudo. Até a lua de mel para Caracas. Foi uma lua de mel. E resolvi então ir para São Paulo. Por que ir para São Paulo? Na ICOME tinha um médico que era de Piracicaba, Dr. Zé Mário Agnelli. E me parece que a família dele, ele era casado com uma das filhas do tal Drabon, era o dono da Tatuzinho, D'Ambrosio, o nome é assim. Aí lá você pode, vamos lá para Piracicaba, quem sabe você pode trabalhar no 15 de Piracicaba, preparador físico. Eu digo, doutor Zé Mário, rapaz, futebol do Amapá, é de futebol de São Paulo, mas preparador físico, e ele era o médico da equipe lá da ICOM. Aí conversei com minha esposa, Isabel, formação na USP, ela era enfermeira, pós-graduada em saúde pública, para ela não teria problema. Aí conversei com a empresa professor, fique até final de dezembro, porque na hora é uma norma da empresa, na hora que o marido é demitido, a esposa também é demitida, não tem problema, tá? Aí vou embora para São Paulo. Vou para São Paulo, me organizando para ir para Piracicaba, porque relativamente a situação era boa, financeira, ganhei bem no Amapá, Isabel também ganhou bem no Amapá, então eu vou passar 2 meses sem trabalhar, nem nada. Aí passei 1 mês em Recife, né, visitando minha família, saí de São Paulo, voltei para Recife, e para passar 1 mês, aí voltei novamente para São Paulo e vi um edital de convocação na Secretaria de Esporte e Turismo de São Paulo. Eu digo, pô, um concurso aí, era seleção, concurso de técnicos esportivos. Eu digo, vou me inscrever. Foi lá na Água Branca, ali na Richard de Bruchard, eu acho que o nome era isso. E então, fiz a minha inscrição e tal, que eram 10 vagas. Aí no dia da prova, eu acho que a sala devia ter umas 50 pessoas. O pessoal, eu era um estranho no ninho, né? Não conhecia ninguém naquele momento. Fiz a prova e disseram que com 10 dias teria o resultado, que passasse, ia ser publicado no Diário Oficial, sei lá. Eu digo, pô, Diário Oficial de São Paulo. Aí, resumindo, quando eu vejo, passei em 4º lugar. Digo, pô, esse pessoal deve ser incompetente, pô, mora em São Paulo, a cidade com uma formação cultural do esporte, a sala cheia, pô. Mas eu respondi o que tinha que responder, mesmo aprendizado, sempre valorizando
o curso superior de educação física, com o coordenador Júlio Mazei, Tito Peixoto, Financial, Ricardo Magalhães, deram com relação a desporto, então, a esporte. Então, foi isso que me deu. Passei, então, vamos assumir. No período de assumir, Mazei já morava em São Paulo, ele era preparador físico do Palmeiras, e eu sempre mantinha um contato com ele, que ele sempre gostava de mim, porque quando estava em Recife, ele tinha um bom relacionamento, independente de família, independente de curso, mas algumas famílias, que ele estava só com Maria Helena, a esposa dele, depois nasceu lá o filho Juninho, então ele pode usar. Então, mas ele, lá para você passou, né? Eu digo, como é que você sabe, pô? Não, porque tem umas pessoas aqui que não passaram, e ninguém sabe quem é esse José Pinturraco. Não passou. Eu digo, não, mas aí, brincando, você quer trabalhar num colégio aqui estadual? Eu digo, mas é bom. O expediente lá da Secretaria de Turismo e Esporte, para mim, na minha cabeça, era lá no DEF, na Água Branca. Mas não sabia onde era a minha localização. Aí Mazei disse, veja onde é a sua localização e depois volta para conversar comigo, que eu tenho 2 vagas de um amigo meu que é inspetor, que está atrás de professor de educação física. Então eu chego lá na Richard Bucay e disseram, olha, você vai trabalhar, é uma das opções. No Ibirapuera, na inauguração do Constâncio Vaz Guimarães com natação. Você quer? Eu quero. Agora, eu vou ser sincero com você. O meu conhecimento técnico de alto nível não é bom. Agora, se for aprendizado, não há problema. Se não é com aprendizado, então pode botar, vou assumir lá quando quiser. Aí voltei para Mazei, vou trabalhar no Ibirapuera, no Centro Esportivo Vaz Guimarães. Então, Centro Esportivo Vaz Guimarães, para mim era novidade, para mim era Ibirapuera. Aí ele disse, você quer trabalhar no Costa Manso, Colégio Estadual Costa Manso? Eu digo, eu não tenho que escolha, eu tenho que aceitar. Isso é na rua João Cachoeira, em frente do mar, é pertíssimo do Ibirapuera. Você vai ter que trabalhar de 7 a meio-dia lá, e depois vai lá às 7 a 1, e vai depois lá assumir no Ibirapuera, que era de 14 a 20, o negócio deu tudo certo. Assumi no Costa Manso e assumi lá no Ibirapuera, que, graças a Deus, o coordenador de natação, outro grande profissional, Davi Camargo, tem a história da natação, etc, etc. Então, aprendi muita coisa com o Davi, continuei lá no Ibirapuera, depois tive a felicidade de conhecer alguns colegas que foram aprovados e estavam localizados no atletismo, Valdir Barbante, DJ, saudoso DJ, tinha o de peso, tinha cobra de atletismo, trabalhava até no Pinheiro, não sei o quê, mas com a piscina ela fez amizade com esse pessoal, e lá na piscina conheci o colega que, por coincidência, trabalhava também no Costa Manso, que era o professor Ayrton Buco, que chegou a ser até delegado, sei lá, de Educação Física de Santos, um rolo dele. Nesse período, fiz meu curso de especialização técnico esportivo de natação e fiz de voleibol, que era ali junto, no sábado, que o professor Bosco foi meu professor de voleibol. E, graças a Deus, as coisas caminhando, e surge minhas férias em Recife, em 1974. O que acontece nessas férias? Saí de São Paulo, aprendi tudo, jogos abertos, fiz tudo que podia aprender, fiz. Conheci São Paulo, a estrutura da Secretaria de Esporte, tudo é certo. E em São Paulo fiz poucas amizades, porque você sabe, né? A cultura paulista é meio difícil, mas depois que você faz amigo, torna-se amigo. Aí, voltando para Recife, na minha férias, o que aconteceu? Concurso na Universidade Federal, abertura. Aí eu vou me inscrever para esse danado. Me inscrevi no concurso da Federal e voltei para São Paulo. Fiz a prova todinho e saiu rápido o resultado, porque o ano letivo começava em março. Então, antes de voltar para São Paulo, aí, aprovado
Agora, tem duas alternativas. Ou vai trabalhar na escola superior de educação física, na cadeira de natação. O primeiro colocado foi Nikita, claro, um técnico renomado, e você ficou em segundo lugar, que a gente pode deslocar para outra disciplina. Ou então, a Universidade Federal Rural, que ficava a 10 quilômetros. Aí eu disse, rural, a 10 quilômetros, era rural, você vai trabalhar no curso de engenharia de pesca. Você vai ser professor de natação, porque tem umas práticas que tem que ir para o mar, num barco, etc, etc. Eu, tudo bem, quando é que eu tenho que assumir? Eu só tenho que assumir com 45 dias. Aí eu corro para São Paulo. Eu quero pedir demissão aqui, que eu não quero mais. Eu fui aprovado lá na Federal, salário, naquela época, um bom salário. E foi um rolo para pedir, não sabia que para pedir demissão é a coisa mais complicada em São Paulo. Para dizer, pedir e passaram um ano depositando na minha conta, que era no Banespa, ali naquela rua tradicional lá de São Paulo. Mas claro que eu não mexi, vim para Recife, abandonei São Paulo, mantive um bom relacionamento de amizade com os colegas lá que eu fiz em São Paulo, inclusive Valdir Barbani. Teve Rabassa, me esqueci de Rabassa, figura extraordinária. E voltei, evidente. Aí comecei minha vida em Recife, trabalhando na Federal, lá na Universidade Rural, no curso de Engenharia de Pesca. Mas depois abriram a oportunidade de você entrar para os alunatos, para dar aula para alunatos em todo o curso. Agora teria que abandonar o seu curso de engenharia de pesca, apesar de ser da mesma estrutura. Mas eu digo, pô, engenharia de pesca, ir para o mar, para salvar a vida, natação utilitária. Aí eu comecei a dar aula de voleibol e natação para alunato. Isso, nessa oportunidade, um dos professores meu do curso de Educação Física, o professor Fernando Soares, assume o DED, Departamento de Educação Física e Desporto do Estado. Ele me chama porque eu tinha horário disponível, eu trabalhava, era 20 horas na Federal, eu não quis ter 40, porque podia surgir alguma coisa, e de fato ele me convidou lá, para você vai ficar numa divisão, daqui a um ano você assume o departamento. Eu digo, mas Fernando assumiu o departamento, por quê? Não, porque ele era militar, eu tenho que voltar para o comando lá da polícia militar, assim eu vou perder. Eu digo, isso aqui vai ficar em sigilo até você. Depois eu tenho que conversar com o governador, com o secretário, quem é você, tal, etc. Aí eu continuei lá no Departamento de Educação Física, que dava para trabalhar no departamento e na Universidade Federal. E fui continuar minha vida tranquila, esperando esse negócio de DED. E aí, Fernando Soares, daqui a um mês você assume. Por que eu já vou assumir? Não, eu já conversei com o secretário, por sinal, era o Zé Jorge Vasconcelos, era o secretário, futuro secretário de Educação, inclusive ele e o pai dele morava, por coincidência, na mesma rua que eu morei quando eu era adolescente, mas não conhecia Zé Jorge absolutamente. E Zé Jorge, não tem problema nenhum, você vai ser o diretor, não sei o quê. Então, e depois Zé Jorge tornou-se deputado federal, ministro, e aí depois até, eu acho que Zé Jorge até aposentou-se no Tribunal de Contas da União. Amizade é uma coisa, questão política é outra. Então, isso eu coloquei, fui muito claro, respeitando a fidelidade partidária, assim, dos acertos políticos. Agora, eu digo, vou fazer minha equipe. Não tem problema não. Zé Jorge pode fazer isso. Agora eu não quero trair aqui. Eu digo, tá bom, não se preocupe não. Conclusão, fiquei nesse departamento 8 anos. E depois fiquei na universidade. E depois surgiu outras oportunidades. Fiz grandes amizades. E nesse intervalo assume o Ministério da Educação, Marco Antônio. Bem, talvez o pessoal não saiba quem é Marco Antônio, é Marco Antônio Maciel. Mas como a gente tinha um bom relacionamento na infância, na adolescência, amizade, e até para a missa no colégio Nóbrega, com Marco Antônio e tal, etc. E ele sabia que eu era diretor do DED, e foi nessa época
que ele pediu lá, eu queria que você ficasse aqui em Brasília, na CL. Eu disse, Marco Antônio, com todo respeito, eu não vou sair de Recife, não. Já rodei muito Amapá, São Paulo, mas Pinto lá, papai, ele me chamava de Pinto. Pinto, o secretário vai ser Bruno da Silveira. Você sabe, é do PMDB, política, ele falava um negócio que eu não sacava bem, mas tudo bem, manda o ministro e obedece quem tem juízo. Não, é Bruno da Silveira, tudo etc, é um camarada muito bom, foi indicado lá, tudo bem. Aí vai conversar com o Bruno. Aí eu fui conversar com o Bruno. Bruno, quando eu cheguei lá, ele me tratando bem porque ele sabia que eu era amigo de Marco Antônio. Amigo uma coisa, mas não tinha nada a ver com essa identidade política, ideológica. Então, eu disse, eu quero que você, há condição de você ficar aqui. E eu digo, não há não. Mas todo mundo lhe conhece, o pessoal me conhecia, porque eu, como diretor do DED, ia muito a Brasília. Então, tinha Rutênio, Aguiar, esse pessoal lá. Não, você fica aqui, não. Aí não há possibilidade, não há não. Então vamos fazer o seguinte, você pode ficar com o meu assessor informal. Eu digo que danado é assessor informal. Não, se houver qualquer necessidade, qualquer orientação, qualquer deslocamento, você faz, tal, etc. Na região Nordeste. Não, tudo bem. Então, resumindo, eu fiquei lá como assessor e conheci até outro colega que era do Rio, era Pérez, parece que era Pérez, sei lá. Aí vamos fazer, aí o Bruno liga para mim, Lapa, vamos fazer um encontro aí em Recife com fera da educação física, formação acadêmica, excelente. Eu digo, tudo bem, qual é a minha responsabilidade? A sua responsabilidade é o seguinte, organize tudo e toda a logística, etc, etc. Aí eu, como conhecia Pernambuco, era diretor do DED, eu escolhi a cidade de Carpina, porque era a 45 quilômetros da cidade, tem uma estrutura de hotel pequena aqui, então esse evento foi feito em Carpina, foi de Carpina que congregou Deus e o mundo, ideologicamente falando. Aí saiu uma carta de Carpina. Essa carta de Carpina, para mim, estava no contexto educacional, para mim. Mas eu pensei, rapaz, isso é uma carta séria. Eu digo, por quê? Eu sou o gestor administrativo, eu não sou o gestor pedagógico do evento, pô. Aí eu falei com o Bruno, você deve ter recebido a carta. Rapaz, não tem problema não, pô. Deixa o pau quebrar, que o ministro não é muito dessas preocupações, não. Ele se relaciona com Deus e o mundo. O que pode acontecer é sair isso, tornar-se nas universidades uma referência. Agora, as escolas privadas, eu sei que era um negócio que me parece que tornou-se até muito importante na formação educacional, acadêmica dos professores de educação física. Então, resumindo a história, para terminar, eu já estou, acho, cansando você, com a vida de duas formações, bacharel em administração, vivendo no Amapá, vivendo em São Paulo, vivendo no Nordeste, vivendo e terminando em Recife. Então, eu acho, e hoje estou com 82 anos, bem vivido, esperando que tenha cumprido a minha missão. A minha missão eu sempre dei para receber. O que eu dava, eu achava que eu recebia. Então eu agradeço a Deus, agradeço aos colegas e agradeço ao prezado amigo Laércio, que nós conhecemos, passamos a conhecer em vários carnavais acadêmicos e educacionais da educação física e do esporte. Meus agradecimentos por essa oportunidade e peço desculpa, alguma repetição, porque com 82 anos, gravando isso na cabeça, sem nenhuma leitura, não foi fácil. Muito obrigado a todos pela atenção.